Bom, pessoal, estamos no ar com o Marcati. Que beleza. Tudo bem? Então, tudo... Olá, tudo bem? Está ótimo aqui. Tony? Olá a todos, tudo bem? Boa tarde. Estamos aqui recebendo o Marcati para o nosso bate-papo semanal sobre quadrinhos, cartoons, artes em geral. Que beleza. Nós estamos aguardando mais uma ou duas pessoas entrarem. O Naranjo, por exemplo, deveria aparecer por aqui, mas ele deve estar com um problema no trabalho, então a gente pode ir começando aos poucos, né? Então, deixa eu só ver como é que está a live no meu Facebook para eu compartilhar o link. Vamos lá. Legal. E aí, aos poucos, a gente vai deixando as pessoas chegarem, se acomodarem. Tem lanterninha? Não precisa estar claro, né? Pipoca. Vamos ver. Acho que já estamos no ar aqui. Já aparece, vou pegar o link. Enquanto isso eu vou dar um cagão. O Rui Brito acabou de entrar, saudações, McCarthy. Ele está falando aqui, ó. Tudo bem, Rui? Apareceu aqui na telinha. Tudo bom, Rui? São 19 horas e 3 minutos em Portugal. Pronto, estamos com o link aqui. Se quem quiser divulgar. Bom, McCarthy, vamos lá? Deixa eu fazer uma experiência que eu nunca fiz ao vivo. Vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer isso daqui. Compartilhar a tela? Compartilhar a tela. Será que eu vou conseguir? Vamos ver, vai ser um novo capítulo na história das lives agora. Aqui está. Vamos ver. Será que vai compartilhar? Vamos ver. Olha no Facebook. Entrou? Aqui para nós, não. É? Não, mas entrou. Agora entrou. Você entrou? Entrou. Que porra. Que isso? Tá louco. Tá louco. Bicho. Olha. Pode falar. Não, isso é formatura do pré-primário, deve ser de 68, acho que 1968, isso aí. Não, 68 eu tinha 6. É isso aí, 1968. Olha só. Essa é sua professora? Foi professora do pré-primário. Aí já a outra é a primeira comunhão. Aquela da professora, a gente, inclusive, a gente publicou na Chiclete com Banana essa foto. E quando foi minha primeira participação. Né? Aí o Toninho Mendes me falou que ligaram lá na editora dizendo que iam processar a revista, porque como é que deixa sair a foto de uma professora numa revista pornográfica? Ela ficou putaça de ver essa foto. Né? Então, a gente não fez nada na foto, a gente só publicou ela, mano. Mas não sei, ela não gostou de ter saído na Chiclete com Banana. Eu lembro. Que bobagem. E aqui, bobagem. Ó. Primeira comunhão. Colégio de Padre? Colégio de Padre, colégio agostiniano. Um horror de colégio. Mas já era misto? Pra mim. Tinha menina com vocês ou era aquelas turmas só de menino ainda? Não, era misto.
Menos mal, Era né? menos mal. Mas era, para mim foi um pouco traumático esse período de escola, né? Assim, estudar nessa escola para mim não me fez bem, não. Meus pais Por achavam quê? que era legal e tal. Ah, bicho, é uma longa história. É uma repressão muito grande. Era um negócio horrível, horrível, horrível. Aí depois, assim, aí eu fui para mim, a minha vida escolar prazerosa começou no Senai, né? Eu já tinha 15, 16 anos. Aí foi traumático. Essa escola para mim foi uma coisa muito ruim. Vem cá, conta um pouco assim, você fez Senai de Artes Gráficas, o famoso Senai de Artes Gráficas? Sim, o Teobaldo de Nigres. Entrei Então, lá em 78. isso é uma escola que muita gente que foi parar na área editorial cursou, né? Se não é Uhum. incomum você achar ilustradores ou mesmo diretores de arte, muito produtor gráfico, né? Que fez escola Teobaldo de Nigres. Conta um pouco pra gente como é que era essa escola, porque a gente só ouve as pessoas falarem assim, era legal pra caramba, mas era legal pra caramba como? Conta um pouco da escola. Eu Puta, pelo era menos, do sempre tive caralho. curiosidade. Então não vou falar que era bacana. Era do caralho. Cara, porra, foi uma experiência maravilhosa mesmo, porque a escola ela tem o curso técnico, ele era alguns dias da semana você tinha o ensino normal, né? O da caralho, com essa coisa da didática, do curso colegial que era para época. Português, matemática, essas coisas. Exato, o currículo, perdi essa palavra. O currículo normal de uma escola e tinha os outros dias ou outros horários que era a parte industrial. E aí você entrava com equipamentos de primeira linha, cara. O pessoal tinha assim, o que era de mais moderno para a época ou com mais recursos. Então a gente põe a mão na máquina mesmo, cara. Põe a mão na máquina mesmo. Então, e essa dinâmica, diferente de uma sala de aula comum, de um curso comum, a gente tinha uma dinâmica do cacete de interagir muito com as pessoas. O horário da escola, não sei se o Senai mantém assim hoje, mas era horário de peão. A gente entrava às 7 da manhã e saía às 5 da tarde. Então, era o dia inteiro, almoçava lá, tinha o refeitório. Então, a gente interagia muito com os outros alunos de outras turmas. Eu entrei em 78, era o meu primeiro ano, e quem estava no terceiro ano é o ilustrador Orlando Pedroso, né? E antes do Orlando estava aquele maravilhoso traço dele, o Negreiros. Então, a escola formou muita... ela dava muito a base para a gente. Então, a maior parte das pessoas que são ilustradores, que estudaram lá, tem um conhecimento gráfico que facilita a vida da gráfica que vai imprimir o material. É muito foda, cara. E era muito dinâmico, cara. A gente era a gente transitava muito, só para ter uma ideia, para resumir logo. As salas de aula, quando você estava numa sala de matemática, quando você mudava, agora vai para português, não era o professor que mudava de sala, eram os alunos que mudavam de sala. Cada professor tinha a sua sala. Então, aqui, assim, a cada 50 minutos era aquela balbúrdia de troca de alunos de tudo quanto é sala. Isso, cara, numa dessas você sempre trombava outras pessoas, não era uma coisa fechadinha. Era, do caralho, cara. Foi uma experiência muito boa. A gente mantém até grupos, até hoje, mantemos grupos de encontro de alunos, até hoje, cara. 40 anos depois, a gente está se encontrando ainda, se falando. É uma experiência muito, muito prazerosa, foi grande para todos que estudaram lá, cara. Pelo menos naquele período, não sei como é que está hoje. Eu não sabia que você tinha feito a Teobaldo de Nigres, mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver com o fato de você mesmo imprimir o trabalho que você faz, porque isso é uma coisa incomum, né? Não é uma coisa que você ouve muito falar, não, o cara, além de cartunista, ele é impressor também. Isso, assim, me falavam que, mas o Marcati imprime as coisas, mas como assim imprime? Não, ele tem máquina, ele imprime. E é uma coisa incomum. Agora, sabendo que você fez a Teobaldo de Nigres, isso fica claro de por que é assim, né? Você já tinha esse background, você já sabia literalmente mexer na máquina, né? Não foi uma coisa que você aprendeu sozinho. Não, tinha uma curiosidade. O Senai, ele te dava aqueles equipamentos que não dá nem para sonhar em ter em casa, né? Porque, primeiro, que nem cabe, né? Uma puta máquina gigante, aquela coisa toda. Só que o Senai Teobaldo de Nigres fica lá na Bresser. Do outro lado da linha do trem, do outro lado da radial,
a Rua Bresser, aquele pedaço todo, na época, era um paraíso de pequenas, de vendedor, de lojas de pequenos equipamentos. Então, na hora do almoço, eu atravessava a Radial Leste e ia para lá para ver as máquinas pequenas, de pequeno porte, que são mais confortáveis, né? Que isso não tinha no Senai, as máquinas pequenas. Então, assim, eu aprendi a técnica dentro da escola e sonhava, então, a maquininha pequena que se vendia lá do outro lado da Radial Leste. A minha inspiração de fazer quadrinhos, de imprimir meus próprios quadrinhos, veio do Gilbert Shelton, né? Porque o Gilbert Shelton tem todo aquele folclore dele ter comprado uma Offset Davidson 701, é o modelo da máquina dele. Eles compraram uma máquina e começaram a imprimir seus próprios gibis. Então, assim, eu já tinha essa coisa de alguém já tinha feito isso, alguém para mim era uma referência que já havia feito isso, e ele próprio imprimiu suas revistas. E aí, conhecendo aquela porra do Senai, o Senai tem uma base técnica maravilhosa, então, puta, aí que você fica com tesão mesmo. Aí acabei comprando uma maquininha de mesa, né, que com dinheiro de uma herança, era uma herança pequenininha, e deu para comprar a porra da maquininha, comprar algumas coisas, tinta, chapa, aquelas coisas. Aí comecei a fazer os gibis, isso foi em 81, foi o meu primeiro gibi impresso por mim mesmo. Eu me lembro de ver seus primeiros gibis quando eu estava na ECA, 82, 83, né? Circulava bastante por lá. E eu falei, nossa, o que me chamava atenção não era tanto essa parte de impressão, para isso eu acho que eu nem ligava, mas me chamava atenção no seu trabalho é que ao mesmo tempo ele tinha um quê do underground americano, um pouco um jeitão de crumb mesmo, que era uma coisa que a gente não via aqui, mas também tinha uma coisa que eu achava legal na figura, que me lembrava aqueles desenhos animados antigos, que ainda passavam na TV, que as figuras não eram, que era todo, eu falo que é braço de borracha, que as pessoas, tinha gatos e tinha e ninguém tinha articulação, todo mundo, o braço era que nem mangueira, assim, e eu falo assim, pô, mas esse desenho também tem muito a ver com aquilo, são tuas influências também? É algo que você carregou com você? De desenho animado, não muito, né? Assim, desenho animado tinha mais ligação com material de Disney mesmo. Então, quando eu já me tornei adolescente, eu já não curtia tanto desenho animado de TV. Alguma coisa ou outra, mas aí eu gostava muito de ver os desenhos em quadrinhos que eram inspirados por esses desenhos, né? Então, um dos caras que eu gostava muito de ficar namorando o traço é o Luiz Sá. O Luiz Sá como você estava falando, né? A gente até costumava dizer, personagem sem osso. É tudo carne e músculo, né? O negócio fica se chacoalhando, porque a pessoa não tem uma posição dura. Então, o braço estica mais, volta, tem quadrinho que o braço é menor do que o outro. É do caralho, cara. Então, assim, esse movimento do desenho animado, aí sim veio para mim. Eu me inspirei muito, até por ter feito alguns freelancers de intercalação em desenho animado. Eu peguei alguma coisa dessa coisa do movimento que eu incorporo até hoje, que é a movimentação, a dinâmica e tudo mais. Você trabalhou em estúdio de desenho animado, Marcati? Muito pouco, muito pouco. Teve um momento do Daniel Messias, né, que ele estava fazendo bastante propaganda na TV, lá nos anos 80, final dos anos 80, e ele recrutava muita gente, a produção era muito demandada, até a gente brincava, você ia fazer a entrevista de emprego, né, de freela, perguntar, você sabe segurar um lápis? Está contratado. Era assim, ele demandava muita gente. Então eu fiz bastante intercalação, mas o meu traço é muito pesado. E sempre foi, a minha mão é muito dura, muito pesada, assim, eu não tenho a delicadeza de um animador. Meu papel parece baixo relevo. Ó, puta foto antiga, cara. Eu até arrumo essas porra, caralho. Caceta. Já sei a desenho fonte. Lindo, foi o Douglas. Foi o Douglas, né, essa foto. Cara, eu tinha 14 anos aí, cara. Tinha 14 anos. Minhas experiências com... Eu não tinha entrado no Senai ainda. Isso eram minhas experiências com nanquim colorido e guache. Que legal. Isso aí é uma banda que eu tive. Que eu fazia parte, né, assim, a pianista é minha esposa, é a Taka. À esquerda é o Márcio Baraldi, no baixo. E na bateria é um grande amigo, o
caralho, é que eu... Magrão. José Luiz Borrieiro, é o nome dele. O Magrão. Puta gente boa pra caralho, ele era o baterista. Então a gente fazia um blues instrumental. Isso aí foi uma outra banda. Eu tinha cabelo pra caralho. Aí foi uma outra banda que a gente teve. Foi a banda anterior, chamava Cachorro Magro. Não, essa é Gatos Pardos. Gatos Pardos. Gatos Pardos. Olha que louco, cara. Isso aí foi na Universidade de Mogi das Cruzes. No festival que teve lá, a gente tocou. Legal. Que barato. Que legal se tivesse rever isso aí. Isso aí é um desenho animado que eu fiz. Isso é de 85, essa foto. Um desenho animado. Você ficou quanto tempo trabalhando com desenho animado? Pouco tempo. Eu fiquei muito mais tempo. Nancy, minha gata chamava Nancy. Eu me dediquei mais ao desenho animado meu mesmo. Esse, por exemplo, eu levei 1 ano e meio fazendo, do que alguns meses do Daniel Messias. E era assim, acho que foram 2 ou 3 meses só. Eu não me dei bem. Eu não produzia com velocidade porque minha mão é muito pesada. Agora está um pouco mais leve, mas era muito pesado para fazer desenho animado. Pronto, acho que voltamos, né? Então, Macate, deixa eu perguntar uma coisa. Curiosidade, tudo bom? Boa tarde, bem, beleza? Beleza, você tá bem? Marcelo. Tudo bem. Eu fico feliz. O Frauze é o seu alter ego, não? Não. O Frauze é uma safadeza, porque eu nunca fiz personagem, né? Nunca tinha trabalhado com personagem. Eu tenho aquela influência de fazer quadrinho... sei lá, sem um protagonista, com um protagonista na história, mas não uma personagem, um tipo, né, que eu sempre achei genial, o Angeli é muito bom em fazer isso, sempre foi maravilhoso, e eu não tinha essa capacidade de desenvolver tipos. Quando surgiu a possibilidade de fazer uma revista em banca, que foi o Carlos Rodrigues, né, da Comics, tal, que ele me ofereceu, que ele tinha aquele contato lá com a Scala, ele falou, vamos fazer uma revista mensal sua, Marcate e tal. Eu falei, porra, mas mensal tem que ter personagem, eu acho que isso que dá um apelo. Só que eu nunca tinha feito personagem. Então eu fiz um negócio lá que era assim, criei uma coisa, que é o Frauze, que podia, na verdade, podia protagonizar qualquer tipo de história. Quer dizer, eu podia, desde que eu criasse uma história com um personagem masculino, podia, qualquer história, e eu colocar ele. Ou seja, seria uma safadeza de não ter uma característica. E o Frauze acabou tomando característica própria, eu não sei como é que é. Então, provavelmente, ele deve ter alguma coisa de mim ou de todo mundo, sabe? Eu não tenho a menor ideia como é que faz personagem. Ainda não sei fazer personagem, sabe? Perfil, aquela coisa toda. O Frauze nasceu sozinho, praticamente. É muito engraçado isso. Porque com o tempo eu vou criando história, eu vou criar uma história, parece que ele fala, não, isso aí não é para mim, sabe? Porque é engraçado, não, isso não vai dar certo com o Frauze. Então é engraçado. Qual o perfil dele? Tenho a menor ideia. É ele que se fez sozinho. Acho que ele é quanto pior, melhor, né? Puta, Eu só sei que ele é um punheteiro, né? E eu não sou tanto. Nessa idade também, né? A pergunta aqui do Marcelo Alencar. Para você falar do disco, da capa do disco dos Ratos do Porão. Puta capa, cara. Puta capa. Até hoje o pessoal fala bem dessa capa, que é icônica, ela é emblemática, ela é o Brasil de hoje. A capa é de 89 e continua sendo atual pra caralho, né? A capa do disco Brasil. Esse original, essas coisas nojentas, né? Tem toda uma história. A gente tem tempo, não? Você prefere... Com a pandemia, o que a gente mais tem é tempo, cara. Beleza. Porque o que aconteceu foi o seguinte, naquela época, antes do digital, a gente fazia arte de uma ilustração, alguma coisa, entregava para a editora, ou no caso a gravadora, e o pessoal tomava posse, né? O cara, não, o original pertence a não sei o quê. O pertence, caralho, é o direito de... Não, o pessoal ficava lá, o original é dele, né? Isso era comum na Abril, nas editoras e tal. E na Eldorado, né, a gravadora tinha a mesma coisa, ficou com o original. Quando eu fui entregar a capa do Anarcofobia, que é o disco seguinte, eu me vi sozinho lá na gravadora e comecei a fuçar nas gavetas e achei o do Brasil. Então, eu roubei meu original
né? Peguei de volta, enfiei, tava frio pra caralho, eu tava com um casaco, enfiei tudo enroladinho assim e fui embora. Esse original ficou muito pouco tempo comigo, porque o disco era de 89 e eu estava fazendo agora a Narcofobia, que era de 90, final de 90, e aí foi quando eu peguei o Brasil de volta. Logo de 2 ou 3 meses depois começou a surgir a história lá da Bienal de Quadrinhos do Rio de Janeiro, aquela de 91, né, a primeira. Uhum. E aí me pediram os originais, algum original para expor e tal, que tinha seguro, que não tinha problema, e paraná, que ia ser devolvido, e toda aquela, né, aquela enganação. Aí eu cedi os originais do Brasil, só da frente, e nunca voltou. Né? Fiquei, acho que 8 meses brigando por telefone, ligando, pelo amor de Deus, me devolve o original, com quem tá, não tá comigo, tá com não sei quem, e ficou, essa conversa foi até a hora que você estava gastando tanto dinheiro com o telefone que eu estava me falindo mais ainda do que eu sempre fui falido. Aí nunca mais ouvi falar dessa porra desse original, desapareceu e pronto, eu já dei por perdido, né? Porque algum filho da puta pegou essa porra e tá lá limpando a bunda com ele. Aí eu acho só que agora o próprio Marcelo pode falar isso, acho que uns 2 ou 3 anos atrás, né, uns 3 anos atrás, um amigo dele comprou o original que estava à venda no eBay da Alemanha. Nossa. Então, pelo menos está aqui no Brasil de novo. E eu ainda não vi esse, né? Queria muito poder vê-lo novamente, mas pelo menos olhar para ele e tal. Eu não vou pegar de volta, né? Deveria, mas não vou pegar de volta. Eu acho que o cara não tem nada com isso, coitado. Né? Pagou lá uma grana, acho que foi 1.000 euros. Vamos ver se a pessoa que está com esse original, a gente faz uma live com ela e ele te mostra o original. Pois é. E é um original pequeno. Agora, sabe o que é pior, cara? É o original da Narcofobia, cara. Eu fiz ele bem maior, ele é 70 por 50. Esse do Brasil é 33, ele é pequenininho. Um pouquinho maior que o disco. O Anarcofobia é maior, e ainda assim o desenho vai para trás da capa, então assim, ele é bem largão. E esse ficou na gravadora, a gravadora fechou e todos os originais foram jogados fora. Não só os meus, como... Ô, Marcati, e o Ratos acabou depois sendo uma banda que você criou um laço bem, bem estreito com eles, assim, né? Sim, começou com o Brasil, a parceria, depois você fez o Anarcofobia, mas teve também a revista do Ratos, 2 números, que vocês fizeram, e recentemente você voltou a desenhar capas para a banda também, né? Eu fiz, não é tão recente, né? A gente que é velho parece que foi ontem, né? Mas foi 2012. Foi 2012 que eu fiz a última capa para eles. A última que eu fiz foi a No Money, No English, que é um álbum duplo maravilhoso. Que é sobra de estúdio, essas coisas, é legal pra caralho esse disco, é um vinil duplo. E o terceiro foi um CD, também com sobra de fita, na época do CD, né? Sobra de gravação de estúdio, que é Oi, caralho. Ih, vai ficando velho, vai ficando bobo, né? Socráticos. É um CDzinho legal pra caralho, que tem uns porco voador e tal. A relação com eles é do caralho, né? Assim, existe muita, como é que eu vou dizer? A gente não é aquele amigo de se encontrar sempre, de se ver sempre, mas quando se vê parece que a gente é amigo de infância. Então é muito caloroso. Gosto muito do João. Tive pouco contato com os outros membros da banda, né? Então assim, com o Jabá foi muito pouco. Depois aí o Boca a gente sempre se trombou, mas aí já é uma coisa mais distante, né? Até porque ele mora em Santos, essa coisa toda. O Juninho, quem conhece o Juninho é o meu filho tatuador, né, o Fernando. Ele conhece bem o Juninho de baladas e por aí. Mas assim, minha relação é mais com o João e João e é de admiração mútua, porque eles são extremos. Porra, você vê aquela porra daquela imagem de os caras todos... Cara, são super profissionais. Eu nunca havia trabalhado com gente tão profissional e tão lúcida como o João e o João. Então foi muito legal. Foi por causa dessa lucidez dele que me inspirou a fazer a revista, né? Porque a gente fez 2 capas, né? Brasil, Anarcofobia. E aí o João falou para mim, cara, agora vamos dar um tempo, né? Vai ficar o quê? Que nem o Iron Maiden, é sempre o mesmo cara que faz as capas.
Então, eu não ia fazer mais a capa. Aí eu pensei, porra, mas essa relação que eu tenho de trabalho é tão positiva, tão estimulante, que eu falei, porra, vou inventar o contrário. Eu vou propor uma revista em quadrinhos. E a gente ficou, vários encontros, a gente escrevendo história, bolando as putarias. Foi muito divertido, cara. Foi muito foda. Muito foda. O Frauzio tem 19 anos, né? E esse Rato do Porão essa revista foi antes do Frauzio aparecer? Bem antes. O Frauzio é de 2001, a primeira publicação é de 2001, e a revista do Rato é de 93. Então são 8 anos aí. 8 anos diferentes. A primeira edição da revista do Ratos, eu acho que tem uma coisa que eu acho interessante nela, que vocês fizeram meio uma distribuição, se não me falha a memória, que era voltada para a galeria do rock, mais para a loja de disco do que para o mercado de quadrinhos, assim, né? O que eu acho uma experiência já interessante, assim, porque você é um cara que sempre pensou muito também essa questão, por ser um autor independente, você pensou sempre muito essa questão também da distribuição, de encontrar lacunas no mercado, de enxergar oportunidades que, sei lá, de repente quem está só envolvido com os quadrinhos não enxerga, tal, né? Como é que foi essa experiência? Porque recentemente a revista também foi republicada e de novo foi um baita sucesso, tal. Mas naquela época, porque a primeira edição foi independente, a segunda, se eu não me engano, saiu pela Sampa, né? Nova Sampa, isso. A primeira foi do caralho, a experiência editorial foi do caralho, a segunda foi outro trauma, né? Então, pergunta por que eu sou independente, porque eu só bato cabeça com a editora, né? Então, só me fodo, né? Então, aí você cansa e vai pra rua mesmo, vai fazer. A do Ratos, a gente fez, era para eu imprimir na minha maquininha antiga, né? Que é a Rex Rotary. Não é esse sonho de máquina que eu tenho hoje. Era uma máquina tosquinha e tal, mas aí ela morreu de vez, aí ela quebrou, e não tinha mais condição de fazer. Eu estava com tudo pronto para fazer a revista. Aí a gente achou uma gráfica lá, não sei aonde, nem lembro onde que era essa porra da gráfica, e aí eles imprimiram a revista para mim, né, pagando e tal. E já no formato standard, né, standard americano. E a distribuição, eu pegava um carrinho de feira toda quarta-feira, eu ia na Galeria do Rock, e é essa daí, a Rex Rotary 1501, de 1976, a dinamarquesa. Aí eu eu ia na Galeria do Rock e, assim, eu ia nas lojas de roupa, de bijuteria, de adereços e discos e camisetas, todas as lojas, uma atrás da outra. Então, eu tenho até hoje o caderninho que eu anotava o nome da loja e os exemplares que eles pegavam. Então, eu fiz um display para cada loja, porque as lojas não estão acostumadas a vender gibi, então vai por aonde gibi? Então eu fiz um displayzinho para que eu pudesse distribuir. E toda semana eu ia lá, deixava 10, quer dizer, completava 10. Se na semana anterior vendeu 2, eu colocava 2, sempre tinha 10. Cara, a maior parte esgotava. Tinha loja que me pedia antes e não sei o que e tal. Qual era a tua tiragem, Marcati? Qual a tiragem? A do Ratos foram 3.000 exemplares. E esses 3.000, nesse jeito de carrinho de feira, eu vendi em 1 mês e meio. Esgotou. Muito bom. Esgotou. Tinha algumas gibiterias, alguma coisa assim, que consignado, a gente nunca recebe o dinheiro de volta. Mas da galeria foi tudo, cara. Foi tudo. Foi muito legal. Tanto que quando eu praticamente eu vivia na MTV. Porque com a revista número 1 do Ratos, eu acho que eu fui para a MTV umas 9 vezes, cara. Fazer matéria no Gastão, fazer entrada na matéria, como é que chama? CEP MTV, que era do Thunderbird. Eu cheguei a tocar no CEP, né? Foi meu trio de blues, a gente foi tocar no CEP MTV, que era do Thunderbird. Várias e muitas vezes eu não estava presente, eles mostravam a revista, falavam, porque era muito a linguagem da época, né? Eu tenho um parênteses que eu queria fazer sobre isso. Eu sinto falta de uma coisa que tinha muito nos anos 80, a ligação entre o rock e o quadrinhos, e o rock hardcore. Então, assim, era uma coisa da época
de contracultura. O quadrinho estava ligado ao rock. A gente até brincava, todo roqueiro queria ser quadrinista e todo quadrinista queria ser roqueiro. Isso era muito junto. E essa ligação quadrinhos ao hardcore não vejo hoje. Eu tenho uns palpites, mas como são meio polêmicos, eu prefiro guardar para mim. Mas eu sinto falta da molecada hardcore, alternativa, LGBT. Eu acho que quem recupera um pouco isso hoje é o pessoal da Escória Comics, né? Sim. Eles têm essa pegada. Também o Lobo é um cara que veio também desse meio do metal, do punk e tal. Assim, eu acho que ele traz um pouco esse espírito, assim, mas realmente é uma coisa que digamos assim, é uma cena bem restrita, né? Mas acho que isso estava florescendo aqui em São Paulo nos anos 80, né? Que você tinha Carbono 14, tinha vários lugares onde tinha essa troca. Mas por que o quadrinho entrou nessa? O quadrinho não toca nada, não tem barulho. Então, assim, por que o quadrinho? Mas é o mesmo tipo de gente, né, Marcati? Assim, a pessoa, pelo menos eu identificava assim. Era gente que podia, como você podia estar tocando guitarra, ou podia estar fazendo um quadrinho, ou podia ser tatuador. Então eu via, não era incomum, não é isso, assim, você está descrevendo uma geração. Mas acho que o Marcati diz essa associação do quadrinho como contracultura, né? Exatamente. O quadrinho como uma alternativa do grito, da revolta, entendeu? Então, assim, essa postura alternativa, essa postura de contracultura, essa coisa, ela não existe mais. É engraçado porque eu tinha isso como se fosse uma coisa natural, tenha que ser assim, né? Faz parte. E hoje o quadrinho perdeu esse veio alternativo, contundente, e vem perdendo muito essa coisa que a gente foi inspirado muito pela turma do Angeli, do Laerte, com a revista Balão. Mas olha, você está falando... Desculpa, mas até para complementar o que você está falando, isso que você está dizendo, você até encontra isso fora do Brasil também, porque heavy metal não chama heavy metal à toa, né? Isso tem um pouco a ver. E você vê, por exemplo, que a Marvel produziu o gibi do Alice Cooper, do Led Zeppelin e do Bad Company, e a Marvel que fez isso. Não é uma editora grande americana. Então, realmente, o quadrinho com o rock tinha tudo a ver. Eu acho que talvez faça parte do mesmo tipo de pensamento, vamos dizer assim, um pouco anárquico, um pouco desafiador, um pouco de tudo, desse tipo de comportamento. Acho que está tudo no mesmo pacote. Eu acho difícil a moçada hoje, que é toda sertaneja, se inspirar para fazer qualquer coisa de quadrinho, porque não tem nada mais coxinha que sertanejo. Né? Então não vejo. E a molecada que está aí com seus 14, 15 anos querendo montar uma banda, querendo ser roqueiro, querendo, sabe, sair fora da curva, aquela coisa toda. Essa molecada não consegue associar quadrinho a essa postura. Está associado, o quadrinho é uma coisa pop, nerd, e eu não quero ser nerd, eu quero ser... Entendeu? Então, o quadrinho hoje está muito associado a esse perfil da CCXP. Não é verdade, a gente que trabalha com quadrinhos, a gente sabe disso, mas está muito... para quem não lê quadrinhos, uma molecada de 14, 15 anos, que podia estar começando, 13 anos, para começar a ler o gibi alternativo, ele associa o quadrinho a Super-Homem, entendeu? E isso, para mim, não me diz nada. Né? Aquele moleque fala, isso aí não sou eu quero quebrar as paredes, essa coisa meio fascista e tal. Então, assim, dissociou muito. E está faltando mais atividade. É que, no caso, seria o gênero rock com o quadrinho underground, né? Que tem tudo a ver. Porque, por exemplo, o Eisner, ele fala muito da importância da música na obra dele, né? Sim. E a gente leu o que aquele cara fazia, era pura música aquilo. Mas, de repente, não era o rock, né? Era só outro gênero. E eu entendo o que você quer falar. Hoje em dia, realmente, a gente não pensa tanto nessa associação. Até acho que ela existe. Mas não é algo que se fale quanto se falava antigamente. Eu lembro bem da década de 80 desse... Teve até uma edição daquela revista Interquadrinhos que foi dedicada ao rock. Tava rock na capa. Né? Então, realmente, o negócio era bem mais... Estava bem mais em voga para quem curtia e para quem procurava. A revista Animal tinha cheiro de rock, tinha som de rock. E um rock plural, não era só o hardcore.
Então, assim, a Animal era uma rádio, um rádio rock em papel. Tinha umas edições especiais. Esses dias eu estava mexendo aqui em casa, eu achei uma edição especial. Eu não vou lembrar agora qual que era alguma coisa da Sampa também, se não me falha a memória, mas que era a revista do Raul Seixas, acho que tinha colaboração até do Laudo, se não me engano, saiu revista do Guns N' Roses, tinha umas coisas assim, que às vezes era até meio umas picaretagens, às vezes, né? Mas que eu acho que mostrava muito essa associação, né, do quadrinho com o rock and roll, né? Sim. Alguém citou aí o Lira Paulistana, caralho. Sim, é incrível, isso é seminal, né? Puta, eu tinha 2 pontos de venda, né? Que eu saía para vender gibi todos os dias, só não saía de segunda e terça. Então, meu final de semana era segunda e terça. Então, de quarta a domingo eu ia para a rua vender gibi. Basicamente, eu ficava no Cineclube do Bexiga, na porta do Cineclube, e no Lira Paulistana. Então, do Lira Paulistana eu vendia gibi pra caralho lá, cara. Era muito legal. Eu ia com 30 gibi debaixo do braço e voltava sem nada. Então, era legal pra caralho, cara. Então, e o Lira, eu peguei todas as fases do Lira, né? Que ele começou com aquela vanguarda, música de vanguarda paulistana, né? Rumo, Premier, Língua de Trapo. E depois começou a entrar mais para o hardcore. Então, em 2 momentos. No tempo do hardcore eu vendia menos, porque afinal de contas o público de funk não tem grana, né, cara? Durango, né? Ou é o ingresso ou o gibi, né, cara? Então, tanto que eu tava vendendo gibi na porta do começo do fim do mundo. Mas eu não vi a treta porque eu fui embora antes, cara. Fui embora porque eu não tava vendendo porra nenhuma. A molecada, assim, eu tava querendo entrar de graça, aquela coisa. Eu não tem grana, caralho. Eu vou vender gibi. Aí eu voltei pro Bexiga. Quando eu tava no caminho, eu comecei a escutar a bosta toda acontecer. Eu não sei se todo mundo que tá assistindo sabe, mas Começo do Fim do Mundo foi o primeiro festival punk, acho que da América Latina, né? Sim. Foi meio que um ponto de virada no por aí. Tem um disco dele que foi feito desse festival e tal, mas foi no Sesc Pompeia, que acabou em confusão, polícia. Batalhão de choque, caralho. Foi batalhão de choque. Mas realmente é um ponto de virada no movimento punk latino-americano, né? Uhum. Mas você mesmo, assim, apesar dessa sua associação com o hardcore, você sempre foi o cara mais do blues, assim, hardcore não é a música que você escuta em casa, né? Eu gosto muito da atitude do hardcore. Eu gosto da música como uma forma de atitude. A música, para mim, ela tem que ser mais sentimental, para prazer de ouvinte. Então, assim, eu gosto do blues, aquela coisa mais melodiosa, mais rústica, mais de raiz, né? O punk e o hardcore, eu gosto pra caralho da energia dele. Então, assim, eu não escuto um disco inteiro, mas aquilo dá um tesão do caralho, entendeu? Então, a atitude do rock, que para mim é muito mais legal. Ver um show de hardcore é muito mais legal do que ouvir um disco, por exemplo. Entendeu? Então, eu não sou fã do hardcore, eu sou fã da atitude do hardcore. Isso é do caralho. É do caralho. Às vezes até leviana, eu gosto muito dessa coisa leviana da atitude, anárquica e, sabe, acho bem moleque, sabe, aquela coisa, porra, eu quero gritar, eu quero, sabe, o adolescente que quer ter voz e sair peitando todo mundo, eu acho isso do caralho, cara, do caralho. Nenhum tipo de música tem essa energia, nunca teve essa energia como o hardcore. Você acha, Marcado, você acha que o politicamente correto é um empecilho para se fazer esse tipo de quadrinhos mais para mim o politicamente correto é do caralho. Jura? As pessoas interpretam errado, porque você cutucar a vida dos outros, encher o saco dos outros porque fez uma coisinha assim, um assado que não gosta e torrar a paciência, isso não é politicamente correto, cara. Sabe? Não tolerar a opinião dos outros, isso é politicamente incorreto. Politicamente correto é ter liberdade de fazer e não ofender as pessoas. Mas não ofendendo, cara, a gente criticando, isso é politicamente correto. O que eu faço é politicamente correto. Eu não ofendo ninguém, caralho. Eu só me divirto com a putaria, com o nosso comportamento, entendeu? Isso é politicamente correto. Então eu sou politicamente correto. Quem não é, quem cuida da vida dos outros. Quem fica enchendo o saco, processando os outros por causa de uma bundinha não sei aonde, de um pipi ali. Porra, vai tomar no rabo, cara. Isso não é politicamente correto. É o contrário.
É justamente o contrário. Eu quero mostrar algumas fotos de você, cara, você fazendo aqui. Vamos lá. Aí seu desenho, aí, ó. Porra, as minhas guitarras. Então, você faz guitarra? Como é que é isso? Não faço mais, né? Minha oficina está desativada, mas eu fiz muito tempo. Eu ia lá no gasômetro comprar madeira de lei, madeira nobre, material, eu fazia tudo, desde o pau bruto. Eu só não fabriquei captadores. Isso é uma coisa que para mim não me estimulou muito a fazer. Então eu comprava captadores e tal. Aí estou restaurando minha moto. Eu tinha uma Turina. Mas assim, então, você faz tudo, você palpa toda a obra. Eu gosto muito disso, cara, se eu vou desenhar um trem, eu quero entender como ele funciona. Entendeu? Por que ele tem... o que é uma locomotiva a vapor 284, entendeu? Tem essas coisas. Então, outro dia eu fui fazer, há uns anos atrás, fui fazer umas ilustrações de caminhão de bombeiro. Eu fui no corpo de bombeiros entender, assim, um batalhão perto de casa. Eu fui lá para perguntar como é que funciona, como é que é o caminhão. Aí os caras começaram a me falar, o AB é autobomba, quando você vê no caminhão. Então, eu gosto muito de entender como as coisas funcionam antes de meter a mão na cara, né? Meter a cara no trabalho. Então, assim, eu comprei uma guitarra pela primeira vez, eu queria saber como ela era, desmontei ela inteira e comecei a aprender a fazer, sabe? Como é que funciona aquela porra e tal. Então, eu sou muito punheteiro nesse aspecto. E quando você desmontou a moto, você sabia pôr ela de volta? Você conseguiu pôr ela inteira de volta funcionando? Na verdade, no caso da moto, não, ela está desmontada até hoje, porque... mas é um princípio, mas não é por nada, não. Não é porque eu não sei montar. A moto é um negócio muito fácil de montar. A moto ainda é uma 125, né? É um motorzinho de máquina de cortador de grama e tal. Ela é muito simples, mas eu não montei porque eu fiquei sempre num dilema como é que eu ia fazer. Eu tinha muita vontade de fazer ela uma Cafe Racer, sabe? Aquelas bem enxutas, uma Cafe Racer, ou fazer ela original. E, puta, a original é foda, porque comprar as pecinhas é muito complicado. E aí, assim, hoje ela tá completamente irregular, ela tinha chapa amarela. Então, para você regularizar essa moto, você gasta mais do que comprar uma nova. Entendeu? Então, assim, não tem como eu montar ela e sair andando por aí, só se eu estivesse no meio do mato, porque ela é um brinquedo. Então, eu acabei me estimulando. Esse azul aqui deve ser a mesma intensidade do que tem em casa. Tá meio rasgando, mas... Oi? Tá vazando um som aqui. Tá fazendo um barulhinho aí de alguém aí, não sei. Tô ouvindo voz de mulher. Ninguém aí parece mulher. Não. Ué. Ô, Marcate, já aconteceu de alguém vir discutir com você? Que tipo de quadrinho é esse que você faz? Peguei meu filho lendo ou nunca aconteceu? Não, eu sei de histórias de cara que apanhou da mãe, do pai, foi para a sala do diretor, essas coisas. Mas para mim nunca ninguém veio reclamar, não. Pra mim, nunca que bom, ninguém que bom reclamar, é engraçado. Pessoal, eu estava escutando até essa live que vocês fizeram com o Adão. Nunca espirrou nada grave comigo, não, cara. Pelo menos eu lembre. É insignificante. Meu trabalho é insignificante. A gente tava, quando eu entrei na live, a gente estava falando sobre o seu traço. Uma curiosidade que eu sinto por ele é que tem muitos desenhistas que tem um traço que a gente olha e ele é o normal, o 2D. O teu, para mim, ele é quase 3D. Né? Não sei se o arredondamento que você faz dos personagens, a sensação que a gente tem é que ele vai quase sair da página, né? Isso aí você aprimorou naturalmente ou foi pensado? Não foi pensado, foi desejado. Eu não gosto, porque a minha forma de desenhar é o seguinte, eu passo lápis, né? Aí eu passo todos aqueles contornos grossos, né? Tudo contorno de desenho, eu faço tudo nanquim e tal. Aí eu apago todo o lápis e fica com aquele desenho
tipo Turma da Mônica, sabe? Aquele tração grosso tal e sem textura. Quando eu olho para aquilo, eu vejo o quanto ele está esmagado, ele está sem vida, sem profundidade. É aí que eu venho com as achuras trazendo sombra, tentando buscar esse relevo. Então, assim, não é uma coisa pensada, é uma coisa desejada ver que o desenho saia do papel. E ter movimento. Eu gosto muito que o personagem, se está falando, que nem a gente está conversando agora. Se eu for fazer uma história em quadrinhos, vai ficar as pessoas assim paradas, eu não gosto. Eu acho que tira a dinâmica. Então eu fico inventando coisas no movimento, tá pegando um cigarro, tá não sei o que, tal. Então, assim, eu gosto muito de pensar na forma do movimento do desenho animado, quer dizer, os planos que não existem no papel. Você não tem movimento no papel, você não tem relevo no papel e não tem cheiro. Eu tenho buscado muito ter cheiro o gibi, que você leia e a história te inspire perfume. É difícil, isso eu acho que é mais difícil. Mas o movimento, o volume, isso é muito mais um desejo. É tentativa e erro. 40 anos tentando. Marcati, você, quando acabou essa sua experiência lá na Scala, se não me engano, você tentou fazer pela sua própria editora edições distribuídas em banca, né? E o nosso Toninho Mendes falou, banca não, isso daí já naquela época. Quando foi isso? 2000 e início 2004, 2004, 2004. Quer dizer, já era um sinal de que a banca estava exatamente caindo, entendeu? Mas é uma loucura também, porque eu não sei qual era a tiragem que você fazia, mas eu também cometi loucuras assim, e a gente tinha que fazer, sei lá, para ter uma distribuição razoável, 30 mil exemplares para vender 3 mil. Sei lá. Exato. Quanto eu fiz muito? 25. Eu fiz 25 mil e vendeu 1.200, 1.300. Quando muito. Quando muito. Exatamente. Quando muito. E aí, você falou que teve um prejuízo de 60 mil reais. Por que você não parou na segunda? Você fez 4? Tem um cachorro aí. É o meu. Tá. Então. As mulheres que estavam falando aí sumiram já, mas agora tem cachorro. Então, foi... Não é que eu não... Eu fui modelando o sistema de distribuição. O que eu gastei bastante, muito dinheiro, foi em propaganda. Então, eu fiz umas estratégias, eu tentei achar que era uma coisa genial, e a distribuidora me ajudou bastante, porque quem distribuía o gibi não era nem a Canalha, nem a Dinap, né? Na época era a SPDL, Fernando Canalha. Então, assim, mas assim, era uma distribuidora montada no momento que ficou meio complicado a editorial, eles estavam procurando, a junção do Estadão com a Folha. Eles fizeram uma distribuidora dos dois jornais, né? Não sei se isso existe ainda, como é que está hoje, mas... Então eu pensei, eles vão distribuir nas bancas, e não era consignado. A banca é consignada, mas eles me acertavam de volta o dinheiro integral. Era uma maluquice. Só que assim, o que eles ganhavam? Uma nota fiscal de serviço. Então eles cobravam um fixo. Se eu vendesse 50% da tiragem, eu ficava com toda a grana. Ia ser grana legal pra caralho, né? Se eu vendesse 10 mil. Agora, se eu vendesse pouco, eu estava pagando muito mais pela distribuição do que pela gráfica. Era um valor bastante alto que a SPDL cobrava. Então, qual que eu fiz a estratégia? Eu mandei eles distribuírem 25 mil exemplares, distribuir próxima às estações de metrô, em bancas, ou dentro ou próxima, só nesse, onde tinham as linhas. E nos metrôs, dentro do metrô, eu pus banners do Fraude. Fraude isso, Fraude aqui tal, isso aqui e tal. Imaginando, o cara sai do metrô e vai direto para uma banca de jornal e compra o gibi. Então, era toda uma linha, a gente traçou essa linha as bancas próximas às estações de metrô. Foi um erro, porque as bancas que estão perto de estação de metrô, geralmente são bancas muito ruins. As melhores bancas estão longe, né? Elas não estão na estação ou próxima à estação. As bancas estão em praças públicas, não tem estação de metrô por perto.
Foi um contrassenso. Aí a gente tentou outra experiência, de só distribuir Eu falei, pô, vocês têm um número, não tem? Distribua a minha revista só em bancas que vendam mais do que 20 exemplares de Estadão de domingo. Por quê? Porque a gente identificou que muita banca não abria de final de semana e estava recebendo. As bancas ali na Praça da Sé, bobagem, cara. Aquilo, o gibi, o quadrinho não vai vender vai vender no final de semana e as bancas da Sé ficam fechadas de final de semana. Então, aí pensamos nessa coisa, ou seja, se a banca vende 20 exemplares de domingo, é porque ela abre de domingo. E se ela abre de domingo e vende 20 exemplares, então ela tem um fluxo maior. Também não deu resposta. A gente vendeu menos ainda. A distribuição suicida. A distribuição em bancas é suicida. O material, hoje, com toda a experiência que eu tive com essa cagada, eu vejo que estava tudo na cara da gente para ver que banca de jornal é túmulo de quadrinhos mesmo. Sempre foi e nunca vai dar certo. Nunca vai dar. Só tem que ser um material muito, muito popular, muito fácil, né, e muito amplo, como é o trabalho do Maurício de Souza. Então, isso funciona. Eu acho que nem super-herói deve funcionar tão bem em banca. Banca tá acabando. Nunca devia ter desistido. Veja essa pergunta aqui do Marcelo. De onde você... legal. Legal. Sabe o que é, cara? Eu não gostava, quando eu comecei a fazer os quadrinhos mais escatológicos, eu não gostava de imaginar o nome, eu vou criar um personagem bem nojento e chamar ele de Marcelo. Me incomodava a ideia de que algum Marcelo, né, ficasse incomodado com, porra, eu não sou assim. Não, cara, mas não é de você que eu tô falando, entendeu? Vou fazer um cara nojento e chamar de Francisco. Não dá, cara, eu acho... Aí eu comecei a distorcer, juntar palavras, né? Juntar dois nomes. E isso é muito comum no Brasil. Depois eu fui ver que no Brasil a gente faz isso. Eu inventei o Frauzio. Esse nome, Frauzio, eu inventei. Quando eu fui abrir, logo que eu fui entrar na porra lá do Facebook, eu quis de vez por o meu nome, por Frauzio. Né? O meu perfil seria Frauzio no Facebook. Cara, o que tem de Frauzio é brincadeira, cara. Pessoas com esse nome. Então, assim, é de uma natureza brasileira de ficar Edinancir, sabe, é do caralho isso. Então, assim, no final das contas, não é uma piada, é um retrato do que a gente faz aqui. O pessoal fica inventando. Eu conheci um cara que chamava Eubis. Eubis, porque o pai chamava Eugênio e a mãe chamava Eunice, então era Eubis. Né? Foi do caralho, cara. Essas coisas só aqui faz, porra. Não pra ele, provavelmente. Não, e o pior é que não ficou um nome. Ficou um nome muito, muito legal. Eubis, né? Eubis, né? Não, é Eubis, porque meu pai era muito ótimo, cara. Washington, com X, né? Eu conheci uma mulher que tinha o nome dela de Raivorte. De quê? Raivorte. Aí, uma vez, era muito amiga da minha mãe. Aí minha mãe perguntou para ela, escuta, de onde que é seu nome? É italiano? Raivorte? Eu falei, não, meu nome é Oliveira. Raivorte é que meu pai era fã da Rita Hayworth. Cara, nós é foda, Brasil é foda, cara. É só nós mesmo, cara. Raivorte é do caralho. Rita Hayworth. Aqui o Flávio Luiz, o grande Flávio Luiz, está pedindo para você contar essa história do Jedi aí na primeira CCXP. Puta, não lembro disso não, cara. Ah, não? Não. Eu sempre fui mal educado mesmo. Puta, não lembro não, cara. Cara, o que foi que eu falei, cara? Ele se lembra. E aqui, ó. Não, cara. Essa pergunta do Júlio, sua participação na coletânea MSP 50 foi sua única experiência com o público infantil? Olha, eu não considero nem que foi experiência para o público infantil, porque sendo aquele álbum,
era muito mais uma homenagem, né? Então, obviamente eu não ia fazer palavrão, genitais e nada, mas eu sei que o público que ia ler era o princípio do público do MSP, MSP 50, fosse um público mais leitor de quadrinhos e tal. Eu só não ia fazer palavrão, tá? Mas não seria criança. Eu tive experiência com material para criança, foi... como é que chama? Puta, aquele jornal Gang News, não é isso? Do Jal e Gualberto. Lembra do Gang, o jornal Gang que eles fizeram? Aí isso sim foi Lembro. Lembra? Acho que a Priscila também estava envolvida no projeto, sim, se não me engano. Sim, eram quadrinistas que faziam um trabalho mais autoral, mais forte, que se moldaram a fazer um trabalho infantil. Era um formato tabloide, assim, né? Bacana. Sport Gang. Sport Gang, isso. Sport Gang. Então, aí, assim, a gente tinha uns personagenzinhos que cada um desenhava do seu jeito e tal, e aí isso para mim foi uma experiência de quadrinho infantil. Isso, assim, foi muito pouco, e eu acho muito difícil. Eu nunca gostei muito de fazer... Eu acho um desafio muito grande. Para mim, modelo de quadrinho infantil é Asterix. Isso sim, é um quadrinho infantil maravilhoso, e é adulto, né? Então, Marcati, mas eu lembro... Desculpa, eu lembro que a gente uma vez estava conversando, eu não lembro por que a gente estava falando sobre classificação etária de quadrinhos, alguma coisa nesse sentido, e... eu acho que era por causa do projeto do Sesc, quando a gente estava fazendo a exposição Marcati 40 lá no Sesc Belenzinho. Isso. E aí a gente estava conversando sobre essa questão de classificação etária e tal, e você comentou comigo que o Frauzio, a classificação etária dele era 12, né? Não tinha uma história assim, ou tô enganado? Mais ou menos isso. Ele era vendido para 12 anos, né? A gente usou os critérios do South Park, né? Que era você poderia ver, agora que está mais perseguido, né? Mas na época que surgiu o South Park, você poderia passar com censura livre desde que não tivesse genitais, sexualidade e tudo mais. Então, era nojento, palavrões muito levinhos, merda, uma coisinha ou outra, e aí entrava nessa classificação, entrava no risco, né? A gente estava no risco de colocar 12 anos. Na verdade, mais tarde, me chegou em mãos aquela coisa da tabela de classificação etária do Ministério da Justiça. E pouca coisa que eu fiz do Frauzio é para maior de 18. Muito pouca coisa. A maior parte dá 16, algumas coisas com 14 anos. As pessoas é que reagem muito pior a isso do que até o próprio Ministério da Justiça. O Ministério, aquele modelo, não sei como é que está hoje, claro, mas o Ministério da Justiça, aquele modelo da classificação etária era mais liberal do que a sociedade. Notável, cara, notável. Mas teve muito pai, certamente, assim, que levou o Frauzio para o filho ler, achando que era uma espécie de Turma da Mônica ali, né? Exatamente. Eu tenho um palpite de que a revista parou por causa disso. Porque a Scala tinha esse critério de fazer uma edição, se for legal, faz até a 3. Não vendeu até o número 3, eles encerram. O Frauzio chegou até o número 6. E eu tenho aqui, na revista, inclusive eu punho o meu endereço para receber cartas. Cara, eu tenho caixas de cartas que eu até guardei. Muita correspondência. Então ela teve uma repercussão muito grande. Eu acho que, por venda, ela estaria sendo produzida até hoje, mas parou por causa de bronca. Porque provavelmente que bonitinho, não sei o que, levou para casa e puta que pariu, né, cara? Aí veio o cara lá, o Frauzio trepando com cadáver, né, cara? Essa é foda. Tem a ver com o que o Tony estava falando no começo da conversa, desse traço redondinho, né? Até de certa forma, essa influência, mesmo quando ele falou da influência de desenho animado, mesmo que você não tenha sido diretamente influenciado por isso, mas você foi influenciado por autores que foram muito influenciados pelos desenhos, né? O desenho do Crumb mesmo,
Ele tem muita referência do cartoon antigo, daquela coisa do desenho animado, as luvas brancas, né, toda essa coisa, né? A estrutura do meu desenho, o pessoal fala, você tem influência de não sei o que e tal, Gilbert Shelton, Crumb, natural, né? A minha estrutura de desenho, o esqueletão por base, é Francisco Ibáñez, é Mortadelo e Salaminho. Se você for ver, meus que bonecos são Mortadelo. Eu gostava que à primeira vista você não pensa, mas se você, depois que você falou, para mim fica claro, verdade, bastante. Até. Carecas, eles são carecas, com o nariz parece um ovo. Meu desenho é o Francisco Ibáñez rabiscado, sujo, podre, é isso. E é o volume que eu sinto falta no desenho dele. Eu gosto muito de ver o Ibáñez, não gosto dos quadrinhos, porque ele desenha muito rápido. E ele faz o humor muito rápido. O que eu gosto, eu vivo entrando na internet, colocando assim, Mortadelo e Filemon portadas. As capas dele, eu acho que é um dos maiores capistas de quadrinhos, o Ibáñez. É maravilhoso. Inclusive é cheio de achura, de volume, de profundidade, de ação. Uma capa do Mortadelo e Salaminho conta uma história inteira. E não necessariamente a história do gibi, mas eu acho lindo, porque você fica viajando na cena no que aconteceu antes e no que vai acontecer depois daquele desenho. Aquilo é maravilhoso. As capas dele. Então eu gosto muito lá. Mortadelo e Filemon portadas. Puta, do caralho, cara. É foda. O cara é genial. E é esse Mortadelo e esse Ibáñez que me influencia. Até hoje. Ele faz umas sequências, né, de 3, 4, 5 páginas de gags e não para. Não para. Você vai e fala, não é possível. Como consegue? Não para o negócio. Quando você vê, você já tá... Parece um filme, né? Ele é alucinado. Às vezes eu acho até ele alucinado demais, né? Em alguns momentos. Então, assim, hoje, eu adorava quando era moleque. Hoje já não curto mais tanto ler. Parece muito umas piadinhas, assim, de moleque mesmo, né? Safadeza de moleque. Toca a campainha e sai correndo. Então, assim, ler os álbuns hoje não me interessam tanto. É divertido, mas não muito. Mas o desenho dele é magnífico. A movimentação, puta que pariu. Nossa, se eles fizessem menos álbuns e caprichassem mais, ele seria um deus do desenho. Seria considerado um deus. Para mim, ele né? Mas seria considerado um deus do quadrinho, cara. Porque é que ele produziu muito, é que nem o Morris, né? Ele é um dos artistas espanhóis mais famosos também. Não é que ele tá mal, mas ele é famoso pra caralho. Então, assim, pra caralho. Mas é muito. É um reduto, né? Porque não tá muito aparente pro resto do mundo, né? Pra Europa, bastante, mas saiu da Europa, Mortadelo e Salaminho é muito pouco conhecido. Aqui fez muito sucesso, de repente parou de fazer. É uma coisa engraçada, mas nos anos 70, particularmente, tinha a revistinha mensal, tinha os álbuns da Cedibra, tinha bastante Mortadelo e Salaminho. E é um personagem que de repente parou de sair e não sei o que aconteceu, não sei ao que atribuir isso, por que aconteceu isso. Mas o fato na verdade é porque os direitos eram baratos, né? A Cedibra nada mais é do que a Bruguera. Então, era a Bruguera no Brasil. Mas saía na Rio Gráfica também, Marcati, tinha uma revista mensal. Mas então, quando a Cedibra foi meio que degringolando e tal, a Rio Gráfica pegou o título para si, e foi eles que publicaram o mensal e tal. Só que eles matavam por quê? Porque as capas eram feitas por brasileiros, às vezes argentinos, e assim, muito ruins. E as histórias que tem dentro dessas revistas eram histórias picadas, e não as histórias curtas que ele fazia lá. Então, assim, a qualidade ficou a desejar. Então, muita gente que lia a revista mensal, e não os álbuns, achava fraco, e realmente era fraco mesmo. E os álbuns eram caros. Então, assim, caralho, você não consegue ser popular desse jeito. Então, eles mataram o personagem. Foi um projeto editorial um pouco complicado no Brasil. E anunciava, até na televisão, lembro que até na Globo anunciava e tal. Não colou por quê? Porque vocês estão falando da RGE? Sim, Mortadelo e Salaminho. Do Mortadelo e Salaminho. Sim. Agora foi você que foi dar um cagão, então? Cara, caiu, não sei o que aconteceu, depois eu vou ver o que aconteceu. Caiu, meu computador deu pau, ele tá nas últimas, tadinho.
Mas vamos continuar. Eu queria... não sei se eu estou interrompendo vocês aí de algum assunto, eu queria ver você falou que a inspiração é uma droga que vicia. Eu adorei a maneira como você conta numa entrevista, acho que foi para o Douglas mesmo, como você conta, como cria a sua história. Eu não tenho dicionário aqui, então eu peguei um livro, abri o livro e escolhi uma palavra aleatoriamente, e a palavra que veio foi comigo. Como você conta para eles como você monta a sua história, assim que você termina uma... Não, mas deixa eu elaborar. Você não gosta de... Você joga fora uma ideia genial. Eu queria emendar isso aí um pouquinho e perguntar para você, pedir para você contar um pouco de todo o teu processo, porque, inclusive, você é o editor, você também imprime, você também... Os prazos de gráfica é você que faz também. Né? Então, conta bem um pouco para a gente da história inteira, assim, eu vou criar um negócio até o negócio estar sendo vendido. Fala para a gente como é que rola. Eu tenho, assim, aí vou conseguir juntar as duas perguntas numa resposta só, que é o seguinte, eu tenho uma relação com o quadrinho, com o meu trabalho, de operário, de patrão operário, então eu sou muito exigente com a minha produção. Infelizmente, depois do infarto, eu não consigo produzir mais como eu produzia antes, mas está muito mais lento, muito mais devagar. Mas eu tinha uma meta, né? Você tem que pôr tantas páginas por dia, ou tantas páginas. Eu estabeleci uma meta absoluta para o meu trabalho. Então, tem que produzir. Terminou uma história, você tem que começar outra. Aí que entra a pergunta do Ucha, que é o seguinte, eu não posso me ficar refém de uma ideia brilhante, porque pode ser uma história do caralho e depois eu fico me comparando e me cobrando de fazer outra. E para fazer outra história do caralho, eu preciso ter aquela maravilhosa inspiração. E a inspiração não vem fácil, cara. Não é toda hora que está inspirado. Então, ao longo do tempo, eu fiquei me afastando da ideia de ter uma ideia maravilhosa, de não sei o que, um espírito. Criar uma história, eu tenho uma obrigação. Eu tenho que criar uma história agora. Então, eu vou lá, abro o dicionário, escolho uma palavra ao acaso e crio uma história a partir dali. Banana, né? Geralmente é um substantivo, eu não gosto muito de verbos, nada disso. O verbo, o adjetivo, eles vão indicando alguma coisa. O substantivo é mais legal, banana. Então, como é que eu vou fazer a história de uma banana? O que tem a ver a banana? Então, eu vou fazendo perguntas, de onde vem a banana? Quem comeu ou passou mal? Sabe? Vou criando situações que justificam a banana. Incluem ela na história. Às vezes eu faço muito a sopa de pedra. Vocês conhecem a fábula, sabe? Sopa de pedra, né? Que o cara tá com fome, bate na porta e fala para a mulher que sabe fazer uma sopa de pedra. E ele pega uma panela, né? Ele pede uma panela e água e fica cozinhando a panela. E a mulher olhando do lado, fala, mas vai sair uma sopa? Vai. E fica boa? Fica. Quer dizer, fica melhor que colocar uma mandioquinha, e colocar uma batata. E aí a mulher foi trazendo as coisas para a sopa de legume. Ele tirou a pedra e ficou uma delícia de sopa, né? Porque ele tirou a pedra. Às vezes eu faço a história desse jeito. É uma sopa de pedra. Eu pego alguma coisa e muitas vezes acontece de eu pegar um elemento e se transformar dali uma outra história que aquela pedra eu não vou usar. A banana, por exemplo, que eu falei agora, eu não ia usar. Mas ela vai construindo pela própria inter-relação de personagens. É um processo mecânico. E uma outra coisa, antes de fazer uma história, eu começo de trás para diante. Como é que faz, quantas páginas vão ter a revista? Então, calculo o número de páginas mais ou menos ao preço da resma. Então, eu vejo quanto está o preço da resma, quantas folhas cabem numa resma, quantas resmas eu vou ter que comprar. Isso vai dar 24, 32 páginas, como é que funciona? Então, pronto, vai ser 32 páginas. Agora eu vou fazer a história. Então, aí eu começo a bolar a história que tem que ser de 32 páginas. Esse frause que eu estou terminando agora, o Profundo, é um frause de 42 páginas, porque o gibi vai ter 44. Então, já foi criada, a história veio montada dentro de um número de páginas, como trabalha uma editora, né? As editoras não podem se dar o luxo de fazer uma coisa qualquer e ver onde vai enfiar, né? Então, eu trabalho
pelo raciocínio da máquina. Então, o quanto que ela cabe, qual é a produção disso, se vou fazer um negócio que vai ficar um mês imprimindo aqui, não dá. Então, já vai de trás para diante. Aí, com número X de páginas, aí eu começo a bolar a história. Então, bolar a história, inclusive, em blocos, né? Então, 32 páginas, dá até 8 cenas de 4 páginas. Entendeu? Aí, sim, com esses volumes, eu falo, bom, com a banana vai ter que acontecer 8 coisas. É mecânico, é absolutamente mecânico. A putaria que eu não sei de onde que vem, né? A nojeira, isso eu nunca sei. Eu bolo a história como se fosse novela das 6, cara. Vai lá, não, porque vai... Puta, só que as merdas vêm não sei de onde, cara. nunca soube de onde que vem. Olha só essa pergunta do Martolini. Quem sabe um dia apareça, eu não estou entendendo isso, um personagem aviador, hein, Marcado? Olhe para isso porque você é tão absurdo. Não é tão absurdo, perdão. Não sei o que você quis dizer com isso, Marcos, mas uma coisa assim, a próxima história do Frost ele vai voar. Isso eu já sei. Ele vai na próxima, depois que eu terminei essa que eu estou terminando agora, né? Depois que lançar Profundo, a próxima ele vai voar, mas não vai ser com avião. Vem cá, esse ano, como é que tá o seu esquema de venda, assim? É uma pergunta que a gente faz um pouco para todo mundo, né? O seu trabalho, a pandemia, ninguém saindo de casa, não está tendo feira de quadrinhos, não está tendo nenhum evento. Como é que tá rolando para você? O que você acha que vai acontecer daqui para o futuro, assim? Eu tinha uma... Puta, é difícil responder, porque eu não gosto muito de uma relação com o meu trabalho de empreendedor, né? Então eu não gosto muito de aprofundar muito nessa lógica de venda, de não sei o que e tal, mas a gente acaba obrigado a tocar um pouco nisso mesmo. Então pensa um pouco. Eu tive uma experiência, logo que começou a pandemia, foi uma surpresa muito legal, porque os 2 primeiros meses eu vendi bastante pela internet. E agora já caiu um pouco. Não está na mesma velocidade que tinha, ou seja, não estou agregando mais leitores como foi no começo. Uma coisa curiosa, a maior parte das vendas que eu fiz nesses 2 meses bons do começo da pandemia, é tudo de gente nova, tudo leitor novo, não é pessoal, poucas pessoas, que nem o Marcelo Alencar. O Marcelo Alencar compra no meu site faz tempo. Mas outras pessoas contemporâneas ao Marcelo Alencar não compraram, não voltaram, não vieram na minha loja virtual. E esse público novo é que aconteceu, que foi muito legal. Mas não está se mantendo isso. Eu não sei ler o que está acontecendo. Eu acho que eu tive um palpite conversando ontem que a pandemia ela não se formou completamente na cabeça das pessoas logo de cara. Bom, vou ficar aqui 2 meses, aqui 1 mês, vou ficar de férias aqui. Então, nesse mês, comprou gibi, comprou um monte de coisa, se divertiu pra caralho, as suas férias forçadas. A ficha foi caindo. E agora, essa interpretação que eu faço, não sei se está correta, mas agora você começa a perceber que nós continuamos confinados. Se não está confinado, está amarrado com máscara, está todo cheio de neuroses que precisam mesmo, né? E a ameaça da crise me pegar, sabe? Essa recessão, essa depressão que estão falando tanto, eu ainda já começo a sentir e tenho medo de que aconteça. Então essa é a lógica de todo mundo. Então agora, quem tem grana está segurando. Quem não tem grana, obviamente, não está comprando, porque sabe Deus que eu vou ter daqui 2 meses. Eu estou fazendo um pouco essa leitura, porque os 2 primeiros meses da pandemia foi muito legal, vendi bastante, estava saindo aqui assim 30 pedidos por semana, 40 pedidos por semana, estava ótimo, né? E eu lamento, porque essa venda que foi feita não vai ser, aparentemente não vai se manter. No futuro, depois que tudo passar, ou que se tudo se adaptar, ou seja lá o que acontecer, eu tenho a impressão de que não vai, eu não achei um momento de negócios e a crise vai crescer. Eu tenho essa não esperança. Marcati, eu acho que, assim, para corroborar o que você está falando, a experiência que a gente teve com a Ugra, né, com o site da Ugra nesse período de pandemia foi muito parecida com a sua, assim.
Os 2 primeiros meses, o site deu uma subida muito grande, e aí agora ele já está voltando mais ou menos para o ritmo anterior, assim. Né? A gente não sabe, a gente ficou questionando aqui se isso tem a ver com a reabertura do comércio, mas também eu acho que pesa muito isso das pessoas... É o que você falou, assim, quem está com dinheiro às vezes começa a falar, bom, eu não sei até quando eu vou estar com dinheiro, né? E eu acho que o primeiro momento ali de pandemia as pessoas falaram, bom, vou ter que ficar trancado em casa, então eu vou me cobrir aqui de quadrinho, de, sei lá, de coisas para me distrair, né? Mas foi bem parecido, a nossa experiência foi bem parecida com o que você está descrevendo. Assim. O que me ajudou muito em venda foi o Frausio. Eu fiz eles a 50%. Eu ia achar até que você ia ficar bravo comigo. Da Ugra. Aí eu fiz todos os Frausios a 50%. Ainda estão assim. Então as primeiras vendas, porque inclusive não só eu fiz 50%, como eu ainda estava devendo a reedição de um Frausio. Tem o número 5 lá da escala. Aí eu acabei lançando. Então hoje, se a pessoa entrar no meu site, ele vai ter todos os Frausios que eu lancei. E tudo a 50%. Então essas vendas foram muito fodas. Gente que comprou a coleção completa. Então aqueles pacotão de gibi. Então uma compra só é um tanto assim de gibi. 1,5 kg de Frausio assim, em gibi. São 22, né, títulos. Então isso foi muito legal. Isso mostra que o público também que estava comprando não é o meu público antigo, porque ele já tem tantos Frausios, ele já tem... Era um público que estava experimentando, né? O próprio Marcelo agora comprou o Frausio 3D, o Marcelo Alencar. Ele comprou ia te falar sobre isso. Então, a compra dele não teve nem o frete grátis. Por quê? Porque ele tem tudo, meu, caralho. Vai comprar tudo de novo. Adoraria. Mas é isso, essa venda de impacto. Então, as pessoas fizeram grandes compras e agora estão assim, puta, eu não vou... Gibi não é uma coisa cara, relativamente, né? Entre todos os lazeres que você faz dentro de casa, o gibi não é caro, apesar de ter títulos caros. Mas... nem isso eu posso fazer, porque eu não sei o que vai acontecer, se eu vou perder o emprego, se a recessão vai foder, vai me enxugar, quem não perder emprego agora vai perder lá na frente, eu não vou ficar gastando dinheiro em gibi. Então, eu acho que é muito ameaçador a notícia de que podemos entrar na merda, entendeu? Então, é foda. A crise de confiança, eu acho que é o que... Porque a crise vai existir mesmo, isso a gente sabe, mas o tamanho dela vai me pegar, vai me fuder, então essa confiança que a gente está em crise mesmo. São muitas incertezas, né? Esse cenário de incerteza eu acho que é o pior. Assim, É o pior, então você não sabe o que vai acontecer. Ninguém conseguir se planejar, tá? Se o presidente vai cair, se não vai cair, se vai acontecer não sei o quê. É isso, cara, fica todo mundo assim, sentado esperando a coisa acontecer. Não fisicamente, mas é isso, fica uma angústia muito grande. E aí você não pensa em comprar disco, comprar gibi, comprar, sabe? É comprar comida e álcool. Comida e goró. E não só em gel. Né? O Frausio tem 501 páginas. Eu li isso também em algum lugar. Tem mais de 500 páginas. Você já passou, né? Você não pensa em, no futuro, fazer um ou 2 livrões só com Frausio? O pessoal tem pedido muito. O pessoal tem pedido muito fazer um completo. Mas não dá para fazer Isso entrou na moda, esse tipo de publicação, né? O Laerte está saindo também, tem algumas pessoas fazendo. Acho que é um formato que a moçada gosta no momento. Eu diria o seguinte, no mercado tão pequeno editorial, que a gente está com o mercado, o papel, ele está cada vez mais enxuto. Nesse mercado enxuto, ele vai atrair justamente as pessoas que já são do quadrinho. Isso eu temo um pouco, porque se eu começar a fazer o mesmo Frausio colorido, o mesmo Frausio e não sei o quê, agora eu vou fazer o livro completo, 700 páginas de Frausio, capa dura, eu estou vendendo para as pessoas que já estão comprando, que é o colecionador. O cara já tem tudo, já tem todos os Frausios em gibizinho, agora ele vai ter todos os Frausios em formato. Isso é um público muito restrito.
eu gosto muito da ideia de criar público novo, de trazer gente nova para ver o Fráudio. Essa obra completa do Fráudio seria delicioso. Eu teria que fazer em 2, 3 volumes, porque eu não gosto do livro 700 páginas. Acho um porre se abrir esse negócio. É só para ter livro de como é que chama? Coffee table. Table book. Não é legal. Não é. Ninguém consegue ler um dicionário. Você não vai no banheiro cagar e pegar um dicionário no colo, que é muito pesado, né? Então, porra, se não dá para. Aliás, é meu critério editorial, né? Se não dá para ler cagando, tem página demais. É bem isso, é um puta troço pesado, cara, isso não funciona. Aí, eu queria fazer, pelo menos o Fráudio em 3 volumes. Hoje daria 3 volumes de 200 e poucas páginas, né? Eu acho que você deveria fazer. Então, mas eu gosto muito da ideia de fazer mais Fráudios. O pessoal fala, faz o complete. Complete não dá, porque eu já estou fazendo história nova, nunca vai ter um complete, só depois que eu morrer, né? Mas, assim, fazer uma antologia em volumes é legal. Só que ele é caro, muito caro, muito caro. Então, acho que é pouco atraente. Né? Então, eu gosto muito da ideia de fazer mais um Fráudio. São 20 anos de Fráudio. O ano que vem é 20 anos. No próximo ano são 20 anos de Fráudio. Eu podia fazer o primeiro volume. Ou uma edição que você chame de O Melhor de Fráudio, e você faz uma antologia com as histórias escolhidas, as histórias que você curtiu mais fazer. Isso é legal. E põe umas 2 inéditas. Essa ideia é bem bacana. Com coisa inédita, pode ser. Eu tenho bastante. Eu não costumo fazer estudo, né? Oi? O Bálsamo da Paixão. O Bálsamo, sim. O Bálsamo da Paixão é uma história que você acha que o desenho tá tosco. Horrível. E aí você está em dúvida se redesenha a história, porque a história é uma história boa, ou se você republica. Cara, redesenha e republica no mesmo coisa. Redesenha esse negócio e republica. Eu já decidi. Na mesma. Coloca com. Vai dar uma de Hergé, então. O que você decidiu? Exatamente. A minha decisão foi justamente essa. Eu já tinha conversado já com o Douglas a esse respeito, porque esse Fráudio eu fiz as 24 páginas em 5 dias. Então, não é à toa que saiu uma bosta de desenho. Então, realmente ficou um lixo. E a história também tem erro de condução. Então, aí eu fiquei em dúvida, cara, o sujeito que está colecionando o Fráudio, ele quer aquele lá. O que eu faço? Mas fazer outro, eu vou tornar aquela rara, e eu não acho isso saudável e positivo. Então, o que eu vou fazer? Bom, vou lançar ela como foi. Na verdade, eu fiz ela em preto e branco, né? Eu lancei ela em preto e branco, não lancei ela em cores, como foi na edição original. Então, ela está relançada agora em preto e branco, mas com o traço que foi aquela bosta toda, que eu acho que é uma história muito boa, e foi muito mal contada e mal desenhada. E vou fazer. Aí quem me deixou mais liberado a esse aspecto de redesenhar foi justamente saber que o Hergé fez isso. Há pouco tempo que eu fiquei sabendo que ele redesenhou vários álbuns, né? Então eu vou começar a redesenhar. Assim pode fazer uma antologia. Talvez a antologia não seja das obras em gibi. O que seria legal é todas as que eu redesenhar. O que vai nesse livro seriam as histórias redesenhadas. Isso é uma coisa que eu penso bastante. Então, por exemplo, um livro de 200 páginas tem 4, 5 histórias do Fráudio que você já conhece, só que com desenho novo e com condução nova. Isso é uma coisa que me interessa bastante fazer, porque aí justifica você ter um livrão que é diferente daquilo que você tem, porém não é tão diferente, porque é a mesma história contada de outra forma. Isso sim é uma coisa que me interessa, sim. Eu queria entrar agora na adaptação que você está fazendo de obras literárias. Tem esse projeto aqui belíssimo que você fez, A Relíquia. Sim, gosto muito. Gosto muito. É belíssimo, é um trabalho belíssimo. Conta um pouco, porque assim, uma coisa que você conta aqui no livro
é que você não tinha experiência, não era do seu métier fazer, sei lá, cenários de Portugal de antigamente, ou cavalos, ou alguma coisa assim. Aí você procurou referências. Conta um pouco como foi fazer essa produção, porque foi a primeira vez que você faz uma adaptação. Publicado é a única, na verdade, né? Porque eu estou trabalhando porque tem os Miseráveis que você está fazendo também, né? Os Miseráveis, tem a Inês e Pedro, que está em processo Inês também. E Pedro. Então, assim, mas publicado, para quem quer conhecer esse meu lado, na verdade, só tem esse mesmo que é a Relíquia. E não tem, né? Porque tá difícil achar essa edição. Eu fiz uma edição ano passado, uma edição de colecionador, que é uma caixinha de charuto, com 5 livros dentro, né? A história separada em 5 livretos, mas também esgotou. Agora, a tiragem foi muito pequena, então eu preciso relançar. A história disso aí foi o seguinte, eu comecei a pensar nesse livro um pouco antes da explosão das adaptações literárias. Quem me inspirou a fazer a adaptação literária não foi aquele momento que o Brasil viveu, foi um pouco anterior, porque eu admiro muito o trabalho do Hunt Emerson, lá, o britânico Hunt Emerson, que ele faz a Última Noite de Casanova, que não é necessariamente uma adaptação, mas é uma adaptação, O Amante de Lady Chatterley, ele faz uns trabalhos maravilhosos, e com um senso de humor, né? Então, não é uma adaptação fiel, absoluta, com um puta senso de humor. E aí, na época, eu tinha publicado A Mariposa pela Conrad, e aí eu procurei o Alexandre Linares, então, editor meu lá na Conrad, eu propus a ele que eu queria fazer uma adaptação de Querot, do Plínio Marcos. E aí ele me devolveu e falou assim, olha, é meio óbvio Marcati e Plínio Marcos, experimenta isso daqui. Aí ele me deu a Relíquia. Achei... Eu não conhecia essa de Queiroz, eu nunca tinha lido essa de Queiroz, achei aquilo fascinante. E tive a liberdade de fazer o que eu bem entendesse na história. Então, acabei sendo fiel à obra, mas o tesão mesmo era enfiar o pé na jaca, né? E acabei, acho que enfiei o pé na jaca, ficou uma coisa autoral, não ficou uma adaptação, e ao mesmo tempo tá fiel. Foi uma puta curtição. O detalhe foi essa técnica mesmo. Eu sempre fiz um quadrinho urbano e contemporâneo. Então, assim, é o boteco da esquina de hoje, é a padaria, né? É muito atual, é o momento atual. E essa foi a primeira experiência que eu tive de fazer uma coisa de época, né? De uma época específica. E aí eu tive que fazer esse monte de pesquisa. Eu só sei fazer máquina de café, balcão de boteco, essas coisas. Aí, fazer cenário de como é que era Alexandria em 1800. Puta que pariu, é foda, cara. Mas eu me senti muito à vontade, porque eu comecei a perceber como é que os quadrinistas, que são bons nisso, fazem. Então, o Derzo é mestre nisso, de criar uma puta cena maravilhosa, uma sequência de desenhos, de quadrinhos, que não tem tantos detalhes, mas você tá com ele na cabeça que aquela cena continua naquele ambiente. Então, são pequenos truques, né? E arquitetura, animal, tal. Mas essas pesquisas que eu fiz, esses exercícios que eu fiz, eu inclusive me incomodo alguns desenhos que eu fiz na Relíquia, porque eu acho que poderiam ser melhores, mas valeu como experiência. E essa experiência acumulei agora para fazer tanto estar trabalhando nos Miseráveis como da Inês e Pedro. Inclusive a Inês e Pedro é um pouco mais trabalhoso, porque é da Idade Média, é de 1300, e existem poucas referências visuais de época. Praticamente não existem. As coisas mais antigas são de 200 anos depois, de representação do que foi em 1300. Então, não existem imagens de 1300. É complicadíssimo, né? Existe uma interpretação 150 anos depois do que foi 1300. Então, é complicadíssimo, mas é uma diversão, porque eu gosto muito de focar na história e não tanto no plano de fundo, cenário e tal. Para mim é meio que nem cenário de teatro barato, né? É uma coisa que te diz mais ou menos o que está acontecendo ali. É meio uma safadeza. Então, os meus cenários, eles são representativos, enganam. É para enganar que era daquela época, entendeu?
Como é que está a produção de Inês e Pedro e Os Miseráveis? Você tem alguma data de lançamento, alguma ideia? Então, eu não estou conseguindo mais fazer isso. Eu tinha tanto o Inês como esse novo Fráusio foram planejados em prazos, considerando eu fazer 2 ou 3 páginas por dia. E aí estava muito, entre aspas, simples, porque eu faria 3 páginas, uma página da Inês, uma do Fráusio e uma dos Miseráveis. Acertei aqui, ficar fazendo gesto italiano é foda. Então, aí teve as minhas férias forçadas no ano passado, né? E depois disso, o meu coraçãozinho não deixa fazer tanto. Hoje eu trabalho uma página por dia. Então, não estou conseguindo. Então, eu não consigo nem mais me prever. Eu vou... E se eu falar que vai sair em outubro, é capaz de não conseguir, entendeu? Então, assim, não posso... Estou me adaptando a essa coisa de produção mais lenta. Como foi essa sua experiência, cara? O que cara, você parou no hospital. Como foi essa sua experiência? Aí a gente do infarto. Aí a gente depois viu você publicando coisas e ainda brincando com a situação e tal. O que aconteceu? Como você teve esse ataque? Na verdade, assim, eu tenho uma ligação, tem 2 coisas que fizeram com que eu tenha essa relação leve com o infarto. Agora que está me incomodando um pouco, descobri que eu não produzo mais como eu produzia antes. Isso está me machucando um pouquinho. Mas a relação positiva que eu tenho com isso, né, otimista que eu tive com o infarto, é porque eu, na verdade, não senti o infarto como a gente conhece. Né? O cara teve não sei o quê, chamou a ambulância, sofri pra caralho. Eu não sofri o infarto. Eu não sei o que é sofrer dor de infarto, porque eu ia ter no sábado, no dia 29 de junho, eu ia ter o encerramento da minha exposição na Galeria Nona Arte. E eu ia estar lá presente. Na noite anterior, eu comecei a sentir um desconforto, meio engasgado, sabe quando você engasga alguma coisa, mas estava incomodando. Esse foi meu limite, estava incomodando. Eu não sou muito de médico, de me cuidar, nunca fui, não. E aí eu falei, bom, mas amanhã eu tenho um evento, então eu vou fazer o seguinte, de madrugada, eram 4 da manhã, falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou até o pronto-socorro aqui atrás, perto, porque eu moro muito perto do Hospital Municipal do Tatuapé. Falei, eu vou dar lá, os caras me dão um remedinho qualquer, já estou legal já, e vou para lá. E consigo... Porque isso aqui é só um entaladinho de bosta. Fizeram o exame, eu estava infartando. Então, ali mesmo já me enfiaram morfina, isso aqui, aí já fiquei lá trancado 15 dias no hospital. Mas eu não senti essa dor horrível e nada, e ainda tenha somado a morfina e essa coisa toda, eles me deram diazepam, cara. Puta, isso é uma filha da putagem, cara. Você fica com essa porcaria desse remédio, você fica dando beijo em cachorro morto. Tudo era lindo, cara. Tava lindo no hospital, né? Que hospital maravilhoso. Tudo é meu. É a pílula da felicidade, cara. Porque é uma desgraça, né? Aquela porra. Eu não conhecia, não sabia o que é essa porra, né? Aí, quando eu fui ter alta, eu falei assim, escuta aí, vocês vão receitar aquele negócio? Não, aquela porra da demência, aquilo não pode, você já tomou 14 dias, você tá no limite, não sei o quê. Aí eu entrei nos psicotrópicos, que eu tô mais leve e tal, eu tô tomando até hoje. Então, mas, pô, diazepam e não senti dor de infarto, os caras já me enterraram ali no hospital, não deixaram acontecer nada, fui muito bem atendido. Isso foi muito positivo. Então, assim, eu não sei o que é o infarto de verdade, estou sentindo agora, né? Que eu tenho só metade do coração funcionando. Né? Então aí fica tudo mais difícil. Então eu não consigo mais ficar 1, 2 horas fazendo uma coisa só. É um porre. Eu queria que você desse um passeio pela tua gráfica aí, não sei se você vai conseguir. Legal. Sim. Igual ontem, com o selfie. Mas antes, o Rico fez uma pergunta interessante aqui. Lá no início, né, você chegou a pensar em planejar uma carreira como quadrinista ou as coisas foram acontecendo? Porque você fez animação, você mexia com oficina, você construía sua guitarra,
Você chegou a pensar em ser quadrinista desde o início? Não, se eu tivesse pensado em ser quadrinista lá no começo, eu desistia, né? Porque você planeja, você vê que vai dar merda. Porque realmente, assim, é uma carreira muito difícil, né? Qualquer carreira artística no Brasil, ou países como o Brasil, é muito difícil, principalmente uma coisa que não existem vendas significativas. Nunca existiu no Brasil um mercado rico de quadrinhos, né? Um mercado fluente. Existem coisas que aconteceram, Maurício de Souza, momentos de terror e tal, mas o grande mercado editorial brasileiro de quadrinhos nunca ocorreu. Então, não dava para viver disso. Mas, à medida que eu comecei a fazer quadrinhos, eu me apaixonei pela essa forma de linguagem, pelo esse envolvimento, e a coisa assim, o melhor salário do mundo, né, o melhor pagamento pelo que você faz é o reconhecimento do leitor. Né? Então, isso é uma delícia, cara. Então, isso vai estimulando e vai alimentando. Ao longo dos anos, tanta coisa que eu fiz de diferente, eu costumava... primeiro porque precisava ter alguma coisa para gerar dinheiro, porque quadrinho nunca deu dinheiro porra nenhuma. Mas eu sempre imaginava aquilo trazendo para o quadrinho. Então, eu sempre fui quadrinista que fazia outras coisas nas horas vagas. Né? Eu tinha que trabalhar nas horas vagas, porque eu sempre fui quadrinista. E trazia isso também como experiência. Então, quando eu trabalhei com restauração de carro antigo, por exemplo, então, todo o ferramental que eu aprendi a mexer com os carros antigos, eu trouxe isso até para a construção do meu trabalho. Então, eu uso muita referência, o uso das mãos. Foi aí que eu comecei, foi depois de trabalhar com carro antigo, que comecei a desenhar de pé, porque eu vi que ficava o dia inteiro na oficina e não me cansava, não tinha dor nas costas. A gente já está aqui 1 hora sentado, eu estou aqui, já está doendo minhas costas, porque eu estou sentado. Eu passo o meu dia inteiro de pé, e isso é uma das ferramentas ou comportamentos que eu fui adquirindo das outras profissões que eu tive na vida. Né? Então, sempre como rumo é o quadrinho, então sempre como referência é o quadrinho. Então, para que eu estou fazendo isso? É para, de alguma forma. Então, na verdade, eu sempre fui quadrinista e tive que arrumar dinheiro nas horas vagas, né? Procurar dinheiro nas horas vagas. Legal, meu caro. Então, mostra aí, porque as pessoas estão curiosas. E outra coisa que você falou ontem na nossa Flash Lab, que nós fizemos rapidinho, que você desenha em pé. Desenho de pé. Isso deve ser, assim, para qualquer pessoa normal, é extremamente cansativo. Quantas páginas você faz em pé? Quanto tempo você fica desenhando? Eu fico 12, 14 horas por dia. Entre 12 e 14 horas por dia. E são 12, 14 horas de pé. Desenhando? Não, desenhando... não. Sim e não. O que está acontecendo? Por conta dessa fragilidade, eu desenho um pouco e vou intercalar gibi um pouco. Desenho, aí depois eu não consigo fazer uma coisa só há muito tempo. Então eu sento um pouquinho para pintar as páginas do Fausto. Então eu fico circulando aqui dentro. Essa é uma das vantagens, essa é uma das questões que justifica por que eu não me canso de desenhar de pé. Porque quando você está sentado, você fica numa posição só por muito tempo, você só dá umas mexidinhas aqui e ali. De pé você circula, você desfila. Na frente da mesa mesmo, você afasta, se mexe e tal. Até coisas que com a cadeira fica difícil fazer. Então, eu me afasto da mesa, volto para a mesa, me aproximo e tal. Então, isso tem toda uma dança. Não fico que nem um guarda na guarita, né? Então, tem muito movimento. Na pior das hipóteses, eu sinto um pouco de dor na panturrilha no final da noite. Mas aí no dia seguinte está tudo certo. A dor nas costas, por exemplo, agora já estou sentindo um pouco de dor, ficar sentado, acredito que vocês também estejam. Ficar desenhando 12 horas, 10 horas assim, é letal. É letal. Então, uma curiosidade, depois que comecei a desenhar desenhar de pé, acabei sabendo que tem muito desenhista que trabalha de pé. Não é uma coisa tão incomum assim, né? Não é a maioria, obviamente, mas tem bastante gente que trabalha de pé. Não sei o que, um amigo meu, eu faço assim, eu trabalho de porra, que ótimo. Então, e é um puta conforto, trabalhar de pé é um puta de um conforto. Então dá seu passeio aí para você descansar um pouco de ter ficado sentado, mostra pra gente. Eu devia ter montado o círculo de pé, né? Quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. Oi?
Deixa eu aproveitar, já que você vai dar esse passeio, eu acho que uma coisa que pouca gente conhece, que eu acho um hábito muito interessante que você tem, que são os seus caderninhos, que você anota, você tem todas as anotações lá de papel, de material que você usou para fazer, que inclusive foi brilhantemente parodiado pelo Pablo Carranza, né, na história que ele fez para o Marcate 40, né, que no final da história ele fala, bom, eu vou anotar aqui a minha punheta número 1000, né, aqui no meu caderninho de anotação da punheta e tal, assim, né. Se você puder mostrar e explicar um pouco, falar um pouco desses caderninhos que você tem, eu acho que seria legal para o pessoal ver também. Eu estou tentando lembrar onde eu pus esses caderninhos, porque depois que voltou porque ficou exposto lá na arte, né, na galeria. Ah, verdade. Aí eu não sei se está no lugar que deveria estar, né? Então, porque eu ando meio reformulando um pouco aqui o espaço, né? Então, numa dessa, eu não sei em que caixa tá isso aí. Se eu achar fácil, eu mostro com prazer, cara. Eu curto. Deixa eu ver como é que eu vou fazer com essa porra aqui. Aquela história do Carranza é do caralho, né, cara? Aquela história do caralho. Eu tô aqui no fundo, né, onde eu tava. Vamos ver se eu consigo afastar um pouco. Pelo menos hoje eu não vou desligar, viu? Que nem eu fiz ontem. Aqui é a minha bancada. Não vai funcionar muito bem, acho que tem que ser assim. Né? Aqui é a máquina. Tipo selfie, isso, olha que beleza. Aqui. Essa é a Multilite, ela pesa 300 quilos, essa máquina. Ainda bem que você não precisa carregar ela de um lado para o outro. Aí, deixa eu ver assim. Ó. O lado de trás dela, né? Agora não é o meu cachorro, não, hein? Não, agora é o meu. Nem o meu. A minha. É a minha. Deixa eu ver o que eu estou vendo aqui. Tá. Aqui é a lateral da máquina. Aqui eu deixo ela sempre descoberta, porque eu faço muita manutenção aqui. Aliás, eu restaurei essa máquina, né? Eu comprei ela e acabei restaurando a máquina toda. Aqui, deixa eu ver se dá para ver direitinho. Aqui é a bancada. A bancada de... Pô, legal, assim, eu vejo. De intercalação, que fica atrás da máquina, né? Lá atrás a guilhotina e o meu computador. Tem 13 anos esse computador. Não sei como é que alguém consegue usar. Tem 10 anos, já está abrindo o bico. Ali atrás é o meu estoque, né? Isso aqui, ó, o estoque dos gibis, né? De venda. O estoque de venda. Tem um estoque pesado que fica aqui embaixo. Esses são de estoque de garantia, assim, tipo, o restante da tiragem. Ali só fica para fazer o pacote imediato, né? Aí aqui, assim, então, como a gente estava olhando aqui, então vindo para cá. E essa guitarra, foi você que fez? Foi. Aqui tem o meu sofazinho, para dar uma descansada de vez em quando. Tem a guitarra. E minha mesa. Deixa eu pôr mais longe. Que eu trabalho de pé. Tem um tabladinho ali. Tem uma curiosidade na minha mesa que é o seguinte. Opa, eu estou tremendo muito, daqui a pouco vai ter gente vomitando. Essa aqui é a parte onde eu ponho o desenho, ela é giratória, inspirado nos desenhos animados. Que sacada boa! Mas tem um detalhe. Isso aí você que construiu também, né, Marcati? Sim. Você que desenvolveu esse... inclusive, ó, esse móvel. Esse trilho, tá vendo? É um parafuso que tem aqui atrás, né? Não sei se dá para ver o parafuso. Dá sim. Bom, por quê? Tem um negócio aí. Ó. Opa, parece bêbado. Ó, é que isso aqui levanta. Ótimo. E gira. Aí a folha é presa por essas linguetas aqui, ó. É isso. As canetinhas. Nossa, muito barato marcado. Deixa eu só acender aqui, ó. Eu adorei essa guitarra, hein? Você fez ela... Quanto tempo você tem ela? Quando você fez ela? Essa aqui, eu comecei ela em 2011 e terminei ela faz o quê? Ela ficou um tempo parada sem terminar, só faltava o polimento, e aí eu terminei agora 2 anos atrás. Aqui está o nome dela, né?
as minhas guitarras eu sempre ponho o nome de mulher. Aí essa daqui, como ficou muito boa, eu pus o nome da minha mulher, da Tata. Ela é de madeira marfim, né? Deixa eu ver se eu consigo enquadrar, porque é difícil assim, né? É madeira marfim, com aqui na frente a escala em IP, cedro rosa no corpo, ponte Schaller, ponte alemã. É legal. Você vende guitarra para outra? Você faz guitarra para outras pessoas? Vende guitarra? Faz isso? Já fez? Já fazia por encomenda, né? Fazia por encomenda. Vou mostrar uma coisa aqui pro Douglas, que tem na minha parede. Ah, que legal. Peraí, tô parecendo bêbado, cara. Difícil acertar esse negócio. Esse é o desenho que o Hunt Emerson fez pro Marcate 40. Puxa, que bacana. O original na parede aqui. Legal. Uma delícia. Mas então, eu fiz guitarras por encomenda, fazia muita manutenção, reforma, ajuste. Eu acho que eu fiz, se não me engano, acho que eu fiz umas 8 guitarras por encomenda, ou 10, uma coisa assim. Encomendado, o cara vinha com um projeto e tal, eu fazia a construção toda. Eu fiz acho que umas 8 ou 10 guitarras. O Douglas, você viu lá o teu Hitchcock, né? Você viu onde fica, né? Do meu lado. Aquele quadro Hitchcock foi feito pelo Douglas Nogueira, espetacular. Tá lá, para onde eu vou, eu levo o quadro. Assim, mudou a posição da mesa, vai o quadro do Hitchcock. Então, o problema é que também ela demora muito para fazer a guitarra, e assim, para mim, começou a fazer mal para a saúde, né? A pintura e toda aquela produção toda, aquela tinta, aquela coisa toda. Foi por isso também que eu me afastei da oficina de carro antigo, por causa da saúde, né? Então, essas tintas são muito barra pesada. Então, mas fiz, gosto muito de fazer, ainda tem um monte de lote maravilhoso de madeira aqui, tem madeira de 15 anos que estão aqui. Eu estou pensando em vender essas madeiras para algum luthier. Quantos metros quadrados tem o seu estúdio? Aqui tem 3,70 por 6. Isso dá quanto? Você vê espaço 24, uns 22 metros quadrados. Por aí, acho que é isso, 22 metros quadrados. Olha, literalmente fundo de quintal, viu? É uma gráfica fundo de quintal mesmo, porque literalmente está no último canto da casa, lá no fundão. É um prazer conversar contigo, Marcati, e conhecer o teu método de trabalho, a tua esperança, o teu prazer de realizar, teimosia. Mas é uma coisa que me deixa muito feliz, cara. Eu acho que se eu não gostasse tanto de desenhar, eu acho que eu já teria desistido. Porque, assim, quando eu fico muito tempo, a impressão, quando eu estou imprimindo, eu não consigo fazer outras coisas. Aí não dá, porque é muita sujeira e tal, assim, não dá para desenhar. Às vezes eu desenho no meio de uma impressão, mas quando eu fico 2, 3 dias sem desenhar, dá desespero, cara. Fica com formiga no cu, saca, para desenhar, cara. Então, eu sinto falta de desenhar todo dia. Então é um prazer muito grande, eu me alivio muito. Prazerosamente é desenhar. Né? É uma briga, mas eu adoro. Então, isso é um vício. Pessoal, alguém mais quer fazer alguma pergunta? Porque, assim, o papo foi ótimo, nós estamos há quase 2 horas, faltam 13 minutos para batermos 2 horas de papo, e, assim, eu não percebi, quando eu vi, já estava... 1,48, olha lá. Legal. Bom. Só falar que eu fico muito feliz de ver ele bem aí. Também. Sim. Muito legal conhecer Ficamos todos, Ficamos todos felizes de ver-nos todos bem, apesar de tudo. Isso é ótimo. Então, olha, foi um prazer conversar com vocês. Obrigado, Douglas, pela sessão das fotos.
Eu que agradeço, sempre um prazer conversar com o Marcado. Já conversamos muito, podia conversar todo dia com ele, que não cansaria. Exatamente. Estou te devendo uma visita. Eu adorei essa coisa de fazer lives, viu, cara? Eu acho que eu já fiz umas 4. Acho que a última foi com o Ajax, que é da banda Cachorros, é uma banda hardcore. Você conhece, Douglas? Cachorro? Conheço. Não conheço ele, mas eu conheço a banda. Puta, cara, foi muito divertido, cara. Eu tô falando mais com amigo assim ultimamente do que antes, né? Você acaba contatando mais as pessoas do que antigamente, que você pensava em ligar, pensava em falar e acabava não rolando. Então acho que até alguma vantagem está tendo. Legal. Sim, isso cria uma proximidade que aqui em casa a gente só usava essa ferramenta, essa forma para falar com meu filho que mora em Portugal. Então, assim, era só para isso, né? Então, pô, que legal, a gente consegue ver o Daniel todo dia, né? Cara, não, isso aqui conversa com todo mundo, quase que não sente falta do presencial, quase não sente falta. Faz falta abraçar, faz falta cheiro, sabe? Muito legal, muito legal. É muito bom conversar, para mim, é muito bom conversar com amigos. Para mim, eu adoro bater papo, adoro jogar conversa fora. Para mim é um prazer e essas lives estão me ajudando nisso, porque nossa, é legal a gente conhecer os detalhes, conversar e. Cara, eu te conheço há muito tempo, Puxa. Te conheço há muito tempo. Quando aconteceu da gente conversar 2 horas, cara? Exatamente. Naranjo. Com o Douglas já conversamos 50 horas, mas né, aqui, entre nós 3, né, descontando o Douglas, a maior conversa que eu tive com o Naranjo foi de 10 minutos. Não é? Sempre nos eventos. Só em evento, aquela coisa rápida e tal, e de repente, se eu posso ter subido, eu ficava falando 2 horas, falar mal da vida dos outros. É muito legal. É muito legal mesmo. Só falta marcar uma pizza para todo mundo conversar junto. É isso aí. Daqui a um ano. A gente pode marcar uma e cada um pede uma pizza em casa. Então a gente come. Um dos meus filhos fez assim com a namorada. Eles estão sem se ver há 3 meses, né? E eles pediram comida chinesa à mesma hora. Então eles ficaram comendo juntos, longe, né? Foda, né? Bem legal. A gente pode marcar uma pizza desse jeito. Pois é. Bom, Marcati, da minha parte foi um imenso prazer te conhecer, né? Eu conhecia o trabalho, mas não conhecia a pessoa, a primeira vez que a gente está falando. E muito obrigado, eu achei do caralho e vamos ter outros papos logo, assim. Acho que que legal, que legal. Quero mesmo. Pode o Douglas também, eu não conhecia, né? Então, para mim também é um prazer, Douglas, te conhecer também, né? Assim, prazer é meu. Vamos nessa. E aí é 3-2 aqui, hein? Deu 3-2. 3 de barba e 2 sem. Ganhamos. Aí é covardia, porque a barba do Douglas vale por 2. Então é 4-2. Então. O dele é gol de placa. Tá bem. Muito bom. Bom, prazer. Vamos terminando aqui a live. Alguma coisa mais a falar? Se não, se calem, a gente começa outra live. Então, o Frauso em 3D. Como é que é? Isso. Isso. Faltou isso. Eu queria saber que ideia foi essa de você imprimir uma coisa fora de registro. Puta, é do caralho, cara. É a segunda vez que você faz isso, né? É. A primeira foi digital. Eu fiz assim na impressora jato de tinta, uma tiragem muito pequena, mas valeu muito a experiência de fazer o 3D, né? De aprender a fazer e tal. Agora, durante todos esses quase 10 anos, mais de 10 anos que eu fiz o creme de milho com bacon, a transformação. E aí esse daqui, aí eu desenvolvi umas técnicas um pouco diferentes, usar magenta, ciano, depois o papel todo amarelo, eu apliquei 20% de amarelo no papel, e dei sorte, porque não está podendo importar nada pelo correio, nada, e eu tinha 270 óculos que eu importei naquela época do creme de milho, então eu posso fazer esses 250 exemplares que eu fiz com o que vai com os óculos. Então eu já tenho projeto de fazer
o Frauso 3D número 2, mas vai ser foda com essa porra do óculos, né? Como é que faz, né? Já separa o meu aí, por favor, não venda. Um desses separado, eu vou fazer o pedido pelo site. Legal, legal. O site é marcate.com.br. Simples. Beleza. Simples. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Até mais, obrigado. Um abração. Outro.